Boa tarde, aluno do 9º ano da Escola Janoca Maciel. Nesse sábado, a nossa aula de Geografia vai ser sobre o projeto Simplifica, semana 1, tema Vivendo em Sociedade. Dentro desse tema, nós vamos ver o conteúdo de Geografia, Pobreza e os 10 países mais pobres do mundo. Essa aula do Simplifica é a experiência 2 de Geografia, do professor Eduardo Devay, e ele inicia a aula com a seguinte pergunta reflexiva: como a pobreza afeta o seu mundo? Então, é uma pergunta que vocês devem pensar, refletir e responder. O que é pobreza? Quando o assunto é pobreza, que pergunta você acha que devemos fazer? Em seu diário de bordo, anote várias perguntas que podemos fazer sobre esse assunto. Então, vamos explicar aqui o que é diário de bordo. Diário de bordo é um caderninho de anotações que você pode fazer um bloco ou tá separando uma matéria do seu caderno para estar preenchendo com as anotações da aula do Simplifica, certo? As perguntas reflexivas, você pode estar escrevendo lá. Definição de pobreza. Pobreza é a condição de quem é pobre, ou seja, que não tem as condições básicas para garantir a sua sobrevivência com qualidade de vida e dignidade. A pobreza também costuma se referir à classe social e econômica das pessoas que são pobres. A pobreza também pode se caracterizar por abranger diferentes aspectos da vida dos indivíduos, como, por exemplo, a carência de bens e serviços essenciais para a vida, como alimentação, vestuário, cuidados com a saúde, alojamento e etc. A carência social também é uma das principais características da pobreza, ou seja, a incapacidade das pessoas que participarem de modo igualitário na sociedade. Essa situação está associada também ao conceito de exclusão social. Então, se você for analisar no contexto geral, a pobreza está muito ligada também à exclusão social. A pobreza no Brasil. São diversas as causas que fazem que o Brasil seja um país com uma desigualdade social tão grande, provocando, consequentemente, um aumento considerável de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Atualmente, existem várias políticas assistencialistas que tentam frear a miséria do país, como o programa Bolsa Família. No entanto, o número de pobres que estão na pobreza extrema ou absoluta só vai diminuir se vários outros aspectos foram corrigidos no país, como as desigualdades sociais, a qualidade do ensino e a saúde pública. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu que a linha de pobreza no Brasil é quem vive com uma renda de até R$ 140 por mês. Diante dessa linha, o que se viu que existem mais de 28 milhões de brasileiros que estão nessa condição, de acordo com essa linha de pobreza do Brasil. As causas da pobreza. São vários motivos que podem levar ao crescimento e ao agravamento da pobreza em determinada região. Os principais fatores são econômicos, socioculturais, históricos, naturais e políticos legais. Econômico entra o sistema fiscal socialmente injusto e inadequado. Socioculturais entra a discriminação social relativa à raça ou ao gênero, exclusão social e crescimento muito rápido da população. Fatores históricos, colonialismo e existência de um passado autoritário no país. Fatores naturais, entre os desastres naturais, como doenças, epidemias, climas extremos, etc. E políticos legais, que existe a existência de corrupção, mau funcionamento ou inexistência de um sistema democrático. Aqui nós vamos ver agora as consequências da pobreza. Como consequência, a pobreza pode gerar diversas situações que acabam agravando ou gerando ainda mais pobreza, fazendo com que o sistema siga em um ciclo, como por exemplo, fome,
doenças, emigração, baixa expectativa de vida, existência de mendigos, desemprego, carência de saneamento, água potável, discriminação social, risco de instabilidade política e violência. Então, as consequências da pobreza envolvem outros diversos fatores. Tipos de pobreza. Podemos dividir a pobreza em dois tipos principais: pobreza extrema ou pobreza moderada. A pobreza extrema significa que as famílias não conseguem satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência, que foi o que a gente viu anteriormente: alimentação, vestuário e outras necessidades. A pobreza moderada refere-se à condição de vida em que as necessidades básicas estão satisfeitas, mas num limite inferior, ou seja, no limite mesmo. Então, existem esses dois tipos de pobreza. Nós vamos conhecer agora os 10 países mais pobres do mundo e como foi feito para classificar esses países. Para classificar um país é levado em consideração não apenas o grau de riqueza, mas a expectativa de vida, a mortalidade infantil, o nível de educação, entre outros fatores relacionados à saúde e desenvolvimento. Portanto, as nações mais pobres do mundo passam por graves problemas econômicos e sociais. O ranking para saber quais são eles é feito e divulgado pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, que é o PNUD. Então, esse programa ele faz toda essa classificação, levando em consideração vários aspectos, e ele mostra o ranking que nós vamos conhecer agora, os 10 países mais pobres do mundo. Em 10º lugar está o país Serra Leoa. Localizado na África Ocidental, Serra Leoa tem uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes. O país é rico em minérios como ferro, diamante e bauxita. Além disso, apresenta intensa atividade extrativista. No entanto, as extrações são administradas por companhias estrangeiras. Outro fator importante é que a Serra Leoa passou por uma guerra civil nos últimos anos, responsável pela devastação do país. Então, se vocês for analisar aqui, essa guerra foi uma das causas para esse país hoje estar nessa posição, né, de país mais pobre, em 10º lugar. Em 9º lugar é o país Sudão do Sul. O Sudão do Sul está localizado ao nordeste da África e possui a população de aproximadamente 11 milhões de habitantes. É considerado um país super jovem por ter adquirido a independência em 2011. Além disso, essa nação passa por uma crise humanitária de grandes proporções, sem contar a possibilidade de possíveis guerras e conflitos étnicos. Então, se vocês for analisar, Sudão do Sul é considerado pobre porque também ele passa por uma crise, né? Possibilidade de possíveis guerras e conflitos étnicos. Em 8º lugar, o país é a Libéria. Localizada na África Ocidental, faz fronteira ao norte com Serra Leoa e Guiné. Com o significado liberdade, Libéria foi fundado para servir como uma colônia destinada a esses escravos provindos dos Estados Unidos. Hoje o país possui a população de 4,2 milhões de habitantes. A economia da nação é basicamente agrícola, sendo o café e o cacau os principais produtos exportados. Então aqui nós temos uma imagem do país Libéria, que está em 8º lugar como um dos países mais pobres do mundo. Em 7º lugar, Moçambique. Moçambique está localizado no sudeste do continente africano e é um país banhado pelo Oceano Índico. A região foi colonizada pelos portugueses até 1970, onde conseguiu sua independência. Com o passar do tempo, a nação apresentou um forte crescimento no setor industrial, como a fabricação de alumínio, produtos químicos, alimentos e bebidas. Contudo,
Esse crescimento não foi significativo a ponto de transparecer no PIB per capita. Então, em sétimo lugar, nós temos aqui Moçambique. Em sexto lugar, Malawi, localizado na África Oriental. Parte da região de Malawi é banhada pelo Lago Nyassa. O inglês é a língua oficial do país. Além disso, a nação já recebeu o título de país mais pobre no mundo pelo FMI em 2005. Mas sua economia tem melhorado, retirando dessa posição. Então, vocês observam aí que esse país hoje ele está em sexto lugar, né? Mas ele já teve muito pior. Ele já foi considerado com o título do país mais pobre. Então, ele já teve em primeiro lugar, né? O quinto país, Níger. Níger fica na África Ocidental e faz fronteira com Argélia, Líbia, Mali, Burkina Faso, Benin, Nigéria e Chad. É uma das maiores nações do continente, porém grande do território é composto pelo deserto do Saara. Sua população é maioritariamente islâmica e tem o francês, legado do período colonial, como língua oficial. Além disso, sua economia é centrada na agricultura de subsistência e boa parte de sua população sofre com a falta de escolas, saneamento básico, alimento, assistência social e de saúde. Então, vocês observam aí que Níger, né, que é o país que está em quinto lugar como país pobre, ele sofre muito, né, por falta de tantas necessidades básicas como escola, alimentos. Em quarto lugar está o país Eritreia. Localizado na África, a Eritreia possui cerca de 5 milhões de habitantes, composta por 9 grupos étnicos. A nação viveu muitas invasões e passou um longo período em guerra contra a Etiópia. Tudo isso gerou terríveis danos ao desenvolvimento do país, que nos dias de hoje sobrevive basicamente da agricultura de subsistência. Então, é um país muito pobre, sobrevive só da agricultura. Em terceiro lugar está a República Democrática do Congo. Localizado na África Central, é o segundo país do continente, superado apenas pela Argélia. Essa nação tem o francês como língua oficial. Embora a região seja reconhecida pela riqueza em recursos naturais, sendo o segundo em biodiversidade, é o terceiro mais pobre do mundo. Sua principal atividade econômica é a mineração. Então, apesar de ele ter essa riqueza de recursos naturais, mas ele ainda é considerado um país pobre do mundo. Em segundo lugar, a República Centro-Africana. A República da África Central, ou República Centro-Africana, como o próprio nome já diz, fica no centro do continente africano. Embora a nação seja rica em recursos naturais e minerais como ouro, petróleo, urânio e diamante, é o segundo país mais carente do planeta. Muito disso é consequência da nação viver em constante guerra civil. Então, se a gente for analisar aí, a maioria dos países que estão nesse ranking, entre os 10 países mais pobres do mundo, eles sofreram em consequência de alguma guerra. E em primeiro lugar está o país Burundi. Burundi, ou a República do Burundi, localizado na região dos Grandes Lagos africanos, não conta com grande diversidade de recursos naturais e apresenta um setor industrial fracamente desenvolvido. Além disso, grande parte da população trabalha com agricultura de subsistência. Então, nós temos aqui, né? Nós conhecemos e estudamos as características dos 10 países considerados mais pobres do mundo. E se você for observar, todos os 10 fazem parte do continente africano, ou seja, na África é onde está o maior número onde está os países mais pobres, ou seja, onde existe mais pobreza.
Aí aqui tem um mapa, né, do projeto Simplifica, que faz a seguinte pergunta para vocês estarem refletindo. E se a gente juntar violência e pobreza junto, né? Nós temos do lado direito um mapa Índice Global da Fome 2018 e do lado esquerdo a revista Instituto For Economic, né? Que já nós vamos ver aqui os 10 países mais violentos, ou seja, que eles prezam pela paz. O Índice Global da Paz. Esse índice ele foi criado, né, através de um instituto, o Instituto para a Economia e Paz. Ele produz o Índice Global da Paz e aquela revista do mapa anterior, The Economist, em parceria com algumas universidades, eles criaram o Índice Global da Paz para analisar o nível global e os esforços pela paz, tanto de caráter interno como externo. No índice de 2018, o primeiro colocado é a Islândia e o último é a Síria. Aí, em relação aos países que estão presentes na tabela, nós temos aí que Portugal ficou em 4º lugar e o Brasil ele está em 16º lugar. Os países mais pacíficos, ou seja, que mais prezam pela paz, eles apresentam as pontuações mais baixas. Aqueles cujas pontuações aparecem em verde estão entre os 20 países mais pacíficos para aquele ano, porque esse índice ele é calculado todo ano, então pode variar. Já os que aparecem em vermelho, que é no final, eles estão entre os países menos pacíficos, ou seja, a cada quinquênio, período de 5 anos, apresenta a pontuação e a posição na lista classificatória de países naquele ano de índice. Então, o Índice Global da Paz ele é calculado de 5 em 5 anos e os países é dividido em 2 cores, verde e vermelho. Os verdes são os mais pacíficos e os vermelhos são os menos pacíficos, né? E essa classificação pode variar ano por ano. Então, hoje, no momento, o país que está sendo mais pacífico, né, que preza mais pela paz, em primeiro lugar é a Islândia, segunda Nova Zelândia, a Áustria, Portugal, Dinamarca. O Brasil, vocês viram, está em 106º lugar. Aí aqui tem um mapa, quais são os estados brasileiros que mais sofrem com a pobreza no Brasil. Então, vocês observam aí que tem a legendazinha, né? O rosa claro é menos de 15%, o rosa mais escurinho de 15% a 30% e o vermelho mesmo, bem escuro, maior que 45%. Então, os países que mais sofrem com a pobreza tá aí, né? Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre e Amapá, que são essa parte mais vermelha escura. Aí vem o segundo mapa. Quem é que mais sofre com a pobreza no Brasil? Aí nós temos as porcentagens, né? Se você for analisar, a maior porcentagem está 64,4%. Mulher preta ou parda, sem cônjuge e com filho. Né? Então, quem sofre mais com a pobreza é esse perfil, né? Em segundo lugar, vem mulher sem cônjuge e com filho, né? Até 4 anos. Aí vem várias porcentagens que vocês vão ver, que quem menos sofre é quem? Casal sem filho. É quem menos sofre com a pobreza. No Brasil, né? Que esse mapa é relacionado ao Brasil. Então, aqui foi nossa aula desse sábado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Sobre todas as características da pobreza, sobre os 10 países mais pobres do mundo, sobre alguns estudos, né, feitos no Brasil, quem é que mais sofre com a pobreza, quais são as regiões que tem mais pobreza no Brasil. Então, aqui está a nossa aula, que vocês vão estar assistindo para responder a atividade 4. Bom sábado a todos, bons estudos.